Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Chegamos a uma nova sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de setembro, dia 5 de setembro do ano 2025. Hoje estamos com a temperatura de 7 graus aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Voltou o inverno. Até quarta-feira e andávamos de manga curta. Hoje já estamos mais agasalhados pelo o frio que amanheceu nesta manhã de sexta-feira aqui na cidade de Cacequi. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando nossa transmissão, a Bíblia, o mate e o amanhecer. Agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela oportunidade que Ele nos dá de nós poder estar aqui nesta manhã para poder trazer uma palavra de Deus para cada um de vocês. Diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. Agradecidos somos ao Senhor por isto. Dia de ontem tivemos alguns inconvenientes à noite, às 20h30 horas, quando fazemos nossa transmissão em espanhol. Não sei o que aconteceu, que se foi a internet, foi problema no celular, se apagou tudo de repente e depois não voltou mais. E hoje, por que eu vejo, está também falhando a internet. Bem, nesta manhã de hoje, queremos compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Uma palavra do Senhor para todos nós. Está em 2 Samuel, capítulo número 23, versículo número 11. O capítulo número 23 de 2 Samuel, a partir do versículo número 8, começa a falar sobre os valentes de Davi e suas façanhas, aquilo que eles fizeram. E nesta manhã vamos compartilhar uma palavra de Deus que desde ontem está no meu coração e pela noite até tinha marcado outra, mas durante a noite assim um acorda e vem esta palavra novamente ao meu coração. Então é o que vamos compartilhar nesta manhã. Segunda de Samuel, capítulo número 23, versículo número 11. Diz a palavra de Deus da seguinte maneira: depois dele, Sama, filho de Ag, do monte do rei, quando os filisteus se reuniram para roubar o gado, onde havia um pequeno terreno semeado de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, Sama parou no meio do campo e livrou o gado, depois de haver matado a espada os filisteus, e o Senhor lhe deu um grande livramento por meio dele. Ele vai a defender o povo, defender a sua família, defender aquele campo de lentilhas. A lentilha é um alimento e a palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis capítulo 25, a partir do verso número 9 até o versículo número 34, a palavra de Deus fala de um erro cometido por Esaú, quando ele se agradou de um guisado de lentilha que estava fazendo Jacó e vendeu a sua primogenitura para Jacó. Aqui nós temos um relato bíblico deste valente de Davi, chamado Sama, filho de Ag, do monte do rei, que quando os filisteus se reuniram para quê? Para roubar
para roubar o gado. Depois, para roubar o gado onde havia um pequeno terreno semeado de lentilhas. E o povo, vai dizer a palavra de Deus, vai fugir diante dos filisteus. Nós plantamos aqui, tirei umas sementes de um pacote de lentilha, fizemos já faz uns quantos dias já, e plantei ali, e ali está minha plantação de lentilha. Essa plantação de lentilha, ela pode significar muito para as nossas vidas. Maria, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida nesta manhã. Um grande abraço para esposo, filhos, que Deus abençoe. Esse campo de lentilha, ele pode representar nossos bens. Esse campo de lentilha, ele pode representar nosso sustento diário. Os filisteus eram uma nação inimiga do Senhor. O mais interessante é que eles não eram dessa terra. Eram homens de mar. Eles, acredita-se, que vieram das regiões da Grécia, de Creta, e vieram e se estabeleceram ali no mar Mediterrâneo, justamente em Canaã, Israel. Eles eram homens fortes, guerreiros, eram homens de mar, eram homens que já tinham o conhecimento do seu de poderem fazerem suas armas de ferro, por exemplo. Então eles estavam melhor armados, praticamente, que os próprios israelitas. Pois os israelitas ainda tinham sua espada, suas ferramentas, tudo de cobre. Agora, ou de bronze. Agora, eles tinham de ferro. É uma grande diferença do ferro ao cobre. Eles tinham carros preparados para a guerra, tinham cavalos, tinham flechas que faziam maior dano, lanças com pontas de ferro, espadas de ferro, escudos de ferro, capacetes de ferro. Então era um povo que estava poderosamente armado. Nestes dias agora, o armamento forma parte de um exército, não é verdade? As nações, é algo até engraçado, porque as nações se armam para promoverem a paz. Agora, nestes dias, ali onde estava o presidente da Rússia, o presidente da China e o presidente da Coreia do Norte, ali houve um grande, assim, desplegaram ali todas as armas que eles possuem, mostrando o poderio do seu exército, mostrando o poderio das suas armas. Bom dia, Edson. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Que a graça do Senhor seja sobre sua vida. Não sei se é daqui da região ou de onde está nós assistindo, porém que Deus abençoe sua casa e sua família. Então, guerras sempre existiram e sempre apresentaram, os exércitos sempre se esforçaram por apresentarem um poderio superior frente aos seus inimigos. Agora mesmo aqui no Brasil, estamos conhecido como a Semana da Pátria, onde o Brasil se levanta contra Portugal para lutar, para poder ter a sua soberania. As pessoas nascidas no Brasil, aqueles nativos do Brasil, naturais do Brasil, eles levantaram-se contra Portugal para poder defender a sua terra. E nestes dias temos visto tanta essa palavra de defender a nossa soberania.
tanto no Brasil como agora também na Venezuela, salvando as diferenças. Mas também ali se fala de defender a sua soberania. Ucrânia fala em defender a sua soberania. Então, os invasores são os outros. E aqui os filisteus eram invasores. Eram invasores. E eles vinham como gafanhotos, eles vinham arrasando com tudo. Eles se levantavam frequentemente contra o povo de Israel. Se nós lemos, por exemplo, o livro de Juízes, capítulo 13, 14, 15, 16, vamos encontrar ali a guerra, a luta contra os filisteus pelo povo de Israel na pessoa de Sansão. Vamos encontrar isto ali. Bom dia, Mari, que Deus abençoe poderosamente sua vida na cidade de Tacuarembó, Uruguai. Que Deus venha abençoá-la nesta manhã de sexta-feira. Então, sempre as guerras se levantam por quê? Por motivos, já sejam eles os mais diversos que possam existir. Mas na antiguidade, o grande motivo da guerra era justamente o alimento. Era esse o grande motivo da guerra nessa época, que é os alimentos. E os filisteus queriam, porque queriam, a terra de Israel. Eles queriam invadirem a terra de Israel. Queriam estarem ali. Eles queriam tomarem posse da terra de Israel. E levantam-se então e vêm a uma região a roubarem ali naquele lugar o gado. E ali tinha um homem chamado Sama. Este homem então, ele tinha também um pequeno plantio de lentilhas. Então ele se levanta contra os filisteus. Ele era um valente de Davi. Um valente de Davi. E ele se levanta em contra os filisteus para poder defender o sustento da sua família, para poder defender a sua casa, os seus familiares. O inimigo se levanta ferozmente contra as famílias. Se levanta, ataca as famílias de diferentes maneiras, de diferentes formas, de diferentes métodos. Ele se utiliza para atacar as famílias. E ele vem ali contra as famílias. Ele vem contra aquela instituição criada por Deus. Pois você deve entender e compreender e saber que a família é uma instituição criada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Ela não foi criada por algum político ou por algum rei, por algum poderoso da terra. Não. A família é uma criação de Deus. Lá no livro de Gênesis, vai estar ali a base para começar uma família, onde o Senhor vai dizer: deixará o homem a seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. É o princípio da família. Logo vão virem os filhos. Logo vão virem os filhos. Vão chegarem os filhos. E a família vai então a começar a crescer. E o pai, a mãe, vão terem a preocupação pela educação, pelo sustento, do alimento, da roupa para a sua família. Vão tratarem de todas as maneiras de que seus filhos vivam uma vida aconchegante, que tenham o indispensável para poderem viver. Mas muitas vezes, isto estou falando para pessoas cristãs que conhecem a palavra de Deus e que estão no caminho do Senhor, algumas vezes o inimigo se levanta contra a família, como tem se levantado neste século contra a família. Isso é notório. Nós estamos vendo todos os dias
como o inimigo está levantando-se contra a família. Se eu perguntar para você, somente aqui em Cacequi, quantos casamentos você tem ouvido falar que existiram aqui na cidade de Cacequi neste ano de 2025? Pois hoje já não se está mais praticando praticamente o casamento legalizado como deve de ser. As pessoas decidem viverem juntos. Então, são algo fácil para que o inimigo venha atacar. Das mais diversas formas ele pode atacar. E aqui ele vem contra o alimento, vem contra o gado daquele povo que moravam ali naquela região. Mas ali havia um terreno semeado de lentilhas. Outras traduções dizem que tinha um pequeno campo semeado de lentilhas. Então, ali naquele lugar, tinha que ser defendido. Era o sustento deste homem chamado Sama. Ele era um valente de Davi. Era um homem que tinha experiência na guerra. Agora, vamos trazer isto para a nossa vida espiritual, para a nossa casa, para a nossa família. Como estão os valentes da nossa casa? Como estão os valentes do Senhor dentro da nossa família? Aquele homem era adestrado para a guerra. Ele era preparado para a guerra. Ele sabia como guerrear. Ele sabia como vencer. Agora, nós estamos sabendo como vencer ao inimigo das nossas almas. Nós temos o conhecimento, nós temos a estratégia, nós temos a fortaleza de Deus para poder vencer o inimigo quando ele entra no nosso lar. Temos nós essa capacidade? Temos nós esse entendimento? Temos nós essa ousadia de nós parar firmes dentro do nosso lar e defender a nossa casa, nossos filhos, nossa geração do inimigo? Como e de que maneira podemos fazê-lo? Pois é através da oração, é através da guerra espiritual. Quantas vezes você tem entrado numa guerra espiritual? Quantas vezes você tem se levantado numa guerra espiritual para defender os interesses da sua família? Sama estava defendendo os seus interesses e os interesses da sua família, pois aquele campo de lentilha estava simbolizando, significava para ele o seu sustento, fosse para o consumo deles ou fosse para o comércio, mas era a fonte dos sustentos daquela família. E a fonte do sustento da nossa família é a presença de Deus no nosso meio. É a presença do Senhor Jesus dentro do nosso lar. Alguns não entendem isto, não compreendem isto. Faz falta que a presença de Deus esteja dentro, sim, do nosso lar, para que a paz de Cristo, para que a glória do Senhor seja manifestada sobre a nossa casa. Por mais sozinhos que nós possamos pensar que nós encontramos, Deus sempre vai estar ao nosso lado, para nos socorrer, para nos libertar, para suprir em cada uma das nossas necessidades. Deus sempre vai estar ali ao nosso lado. E Ele vai nos dar a estratégia, Ele vai nos dar a visão, Ele vai nos dar as armas para que nós possamos defender o nosso campo de lentilha. Este homem era um guerreiro, era alguém preparado para a batalha. Estamos nós preparados realmente para a batalha? Como está o nosso relacionamento com o Senhor Deus Todo-Poderoso? Estamos orando, estamos estudando a palavra, estamos em sintonia com o Senhor? Estamos realmente em sintonia com o Senhor? Nós estamos amalgamados com o Espírito Santo de Deus?
Ouvimos a voz de Deus? Como estão as nossas armas espirituais? Se nós vamos lá em Efésios, capítulo número 6, nós vamos encontrar ali as armas espirituais que o Senhor deixou à nossa disposição. A verdade, a salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o Evangelho. São verdades que o Senhor deixou, armas, melhor dito, que o Senhor deixou para que nós possamos utilizá-las no momento da batalha espiritual. Porque no momento da batalha espiritual é o momento no qual nós estamos preparados para poder lutar, para poder guerrear, para poder enfrentar o inimigo. É esse o momento, é essa a hora de nós nos posicionar firme quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele anda como um leão rugindo ao nosso redor, buscando, procurando a quem devorar. E nós temos que resisti-lo, nós temos que enfrentá-lo. Mas para enfrentá-lo, primeiro de tudo, nós temos que ser valentes, ter ousadia, saber a quem servimos, saber que é Deus que está em nós, saber que o Espírito Santo de Deus está sobre nossas vidas, saber que o sangue de Jesus está sobre nossas vidas. Ao nós ter esse conhecimento, ao nós estar preparados para poder enfrentar o inimigo, aí sim vamos poder defender o nosso campo de lentilhas, que pode ser sua casa, sua família, seu emprego, seus bens, seu sustento. Sim, defenda o lugar onde o Senhor tem colocado você. Faça as coisas com excelência para ser honrado, para que Deus venha glorificar-se através de nós, naquele lugar onde Deus tem nós estabelecido e tem nós colocado. Seja no meu caso, frente a uma pequena congregação, seja no seu caso, no seu trabalho, no colégio, na faculdade, onde for que você esteja. Ali vai se levantarem inimigos, e ali é também o seu campo de lentilha. É o lugar que você deve defender. É o lugar por o qual você deve orar, é o lugar por o qual você deve interceder incessantemente para que os filisteus não venham roubar absolutamente nada daquilo que pertence a você. Às vezes falamos do devorador, claro que sim, falamos, porque o devorador isto, porque o devorador aquilo, mas muitas vezes nós não estamos defendendo o nosso campo de lentilha. Então, somos alvos fáceis. Alvos fáceis para quem? Para o exército filisteu. Para que venham os inimigos a roubarem aquilo que por direito nós pertence. O salário não dá, o dinheiro não alcança. Vamos no mercado, não podemos comprar absolutamente nada. Por quê? Porque estamos dando brecha. Não estamos nos posicionando firmes. Não estamos lutando contra os inimigos das nossas almas, que são Satanás e a sua corja de demônios. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne. E muitas vezes o inimigo é tão astuto que nos guia, nos leva para o lado pessoal com pessoas. E muitas vezes até tão chegadas a nós, tão próximas a nós. E o inimigo vem usá-las. E nós vamos enfrentá-las, porque ele é muito astuto. E quando está faltando essa experiência, ou está faltando esse conhecimento, ou está faltando essa presença de Deus, ou está faltando essa astúcia na nossa vida, está faltando na realidade o discernimento de espírito, nós enfrentamos a pessoa e não enfrentamos ao verdadeiro inimigo. Devemos de ser atentos e vigiar. Jesus falou para os seus discípulos que era para
orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Não podemos deixar de vigiar nem sequer um instante. Agora, o resto do povo fugiu. É o que nos diz a palavra de Deus. Quando os filisteus se reuniram para roubar o gado, onde havia um pequeno terreno semeado de lentilhas, o povo fugira de diante dos filisteus. Estamos falando de um povo de Deus. Estamos falando do povo de Israel. Estamos falando de uma nação de Deus. Estamos falando de crentes. Estamos falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Estamos falando de pessoas que pregam. Estamos falando de pessoas que aparentemente são muito ousados, muito valentes, mas diante da dificuldade, frente ao inimigo, eles fogem da batalha e entram num estado de resignação. Ah, não posso fazer nada, não vou poder fazer isto, não vou poder fazer aquilo. Meu irmão, Deus nos deu as armas. Deus nos deu as armas. Deus nos deu autoridade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Defenda seu campo de lentilhas. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, quero agradecer-te, meu Pai, por esta semana que passou, Senhor. Meu Deus e meu Senhor, que venhas tu, Senhor amado,